o doutor Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Glórias ao nome de Jesus. Se você possui um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue-o, por favor, e vamos ler a poderosa palavra de Deus. Escrito está: E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreenderam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, o texto é bastante conhecido de toda a igreja, que fala acerca da cura do cego de Jericó. Dois evangelistas escrevem acerca deste fato. E um deles é Marcos. E Marcos, ele sendo o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos detalha acerca também do cego de Jericó. Mateus, ele vai falar que havia dois cegos e que Jesus dá vista a eles. Mas é bem verdade, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, que é bastante conhecido da igreja, existem muitas lições para aprender aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 20, versículo 29 ao 34, em Lucas 18, do 35 ao 43, que foi o texto que nós lemos, e em Marcos, no capítulo 10, e o versículo 46 ao 52. E fala e detalha acerca da cura de um cego que estava mendigando na beira do caminho. E ouvindo ele que Jesus passava, a Bíblia diz que ele o chama, clama por ele. A multidão pede para que ele se cale, dizendo que ele não ia atendê-lo. Ele aumenta mais o clamor, e a Bíblia diz que Jesus para e concede a sua petição, e ele sai seguindo a Jesus com alegria. Amados,
Eu quero dar um tema nesta manhã a esta mensagem. E se fosse para dar um tema, e eu vou dar, eu daria o seguinte tema: o homem que enxergava com o ouvido. O homem que enxergava com o ouvido. Amados, quem era Bartimeu? Existem 4 personagens inseridos aqui na história. O primeiro é Jesus, o Filho de Deus, o galardoador daqueles que se aproximam dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nome que está acima de todo nome, a raiz de Davi, o redento de Jessé, o tabernáculo de Deus levantado, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que virá montado num cavalo branco e tem na sua coxa escrito rei dos reis e senhor dos senhores. É Jesus, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que tem o poder em sua mão, aquele que aparece dizendo: eis que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui é a pessoa bendita daquele que se fez servo, Jesus de Nazaré. O segundo grupo é o grupo dos discípulos que acompanhavam a Jesus por onde ele passava. E este grupo sempre foi fiel a Jesus. Acompanhava Jesus na sua caminhada. Quando Jesus não estava com os discípulos, também estava outro grupo que acompanhava, que era a multidão. Então veja que aqui já aparece três personagens nessa história. E a multidão, amados, é aquele grupo que segue Jesus de longe. Por quê? Porque onde Jesus está, tem pão. Aonde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus passa, o cego vê. Aonde Jesus passava, o aleijado voltava a andar. Por onde Jesus passava, o leproso era limpo. Por onde Jesus passava, aquele que tinha uma necessidade era sanada. Por quê? Porque Jesus estava ali para fazer isso. Jesus, ele vai dizer que o Filho do Homem, ele veio para servir. Aleluia. Jesus estava vindo de uma maratona de pregação. O carpinteiro de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer, antes de sair de Jericó, ele vai dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus. E queridos, falando agora demais da multidão, a multidão, ela era o grupo que acompanhava Jesus para ser suprida as suas necessidades. Jesus, uma certa vez, em João no capítulo 6, versículo 23 e 24, se não me foge a memória, Jesus vai dizer: vocês me seguem porque comeram do pão e foram saciados. Jesus estava advertindo aquele povo que seguia, porque aonde Jesus estava, havia suprimento de tudo na vida espiritual.
E na vida real não é diferente, queridos e amados irmãos. Aonde Jesus está, a vida é mudada. Aonde Jesus entra, a vida é transformada. Por onde ele passa, ele deixa vestígios de cura, de libertação, porque somente ele tem esse poder. Aleluia! Jesus, ele é o Deus que pode mudar a vida do mais vil pecador. Ainda que o mundo não acredite, ainda que o mundo zombe do evangelho, ainda que o mundo não acredite neste evangelho que foi pregado primeiro a Abraão, que não duvidou, e tendo a promessa concebida, Abraão creu na esperança contra a esperança. Aleluia! E este evangelho, ele continua sendo pregado. Por quê? Porque evangelho é boas novas. E quem é aquele que pode mudar a vida do mais vil pecador? Só Jesus de Nazaré. Glórias ao nome dele. Aleluia! E queridos, o texto vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó. E aqui existe um detalhe que eu quero falar. Quando Jesus, ele estava saindo de Jericó, a Bíblia diz que Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Queridos e amados irmãos, isto muito me alegra. Aleluia! Porque Jesus está saindo da cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade que ficava a cerca de 258 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. Era uma cidade baixa. Jerusalém era a cidade alta. Aleluia! Então quem saía de Jerusalém para Jericó, ele descia da Terra Santa e ia para Jericó. Jericó, amados, era a cidade que foi amaldiçoada. É bem verdade que havia duas Jericó nos dias de Jesus. A Jericó que Herodes o transformou em uma cidade propícia para os seus prazeres, para os prazeres romanos. E havia a antiga Jericó, a derribada, a destruída, aquela que estava ali dos tempos de Josué. E a Bíblia Sagrada diz que nesse momento, Jesus agora, ele vai sair de Jericó. Aleluia! Ele está saindo de Jericó com os seus discípulos, e havia com ele uma numerosa multidão. E Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, ele estava assentado à beira do caminho. Queridos e amados irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda: não saia de Jerusalém para ir para Jericó. Glórias ao nome de Jesus. Não saia da Terra Santa para Jericó. Não saia do alto para o baixo. Aleluia. É muito perigoso quando o crente sai de Jerusalém para Jericó. Aleluia. É tão perigoso que Jesus, quando fala acerca da parábola, aleluia, do bom samaritano, ele diz que quando o homem desceu de Jerusalém para Jericó, os salteadores bateram nele e o deixaram ele quase meio morto. Então há esse perigo quando você sai de Jerusalém para Jericó. E deixa eu dar a primeira palavra profética desta manhã para a tua vida. Entenda uma coisa: nós estamos até em Jericó, mas nós vamos para Jericó.
Jerusalém. Aleluia. Nós estamos até passeando e passando um tempo em Jericó, mas a chamada de Deus é para nos levar para Jerusalém, a cidade do grande Deus. Quantos acreditam nisso? Dê um glória para Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, a outra lição que eu aprendo é que este cego, ele não perdeu a última oportunidade. Aleluia. Por que última? Porque Jesus nunca mais passaria naquele trajeto. Queridos, entenda uma coisa. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, entenda que o propósito de Jesus era até descer para Jericó, mas não de ficar em Jericó. E a Bíblia Sagrada diz que Bartimeu, vendo que Jesus o saía, ouvindo ele, aleluia. E isso me traz uma alegria no coração. Por quê? Porque ele não perdeu a última oportunidade. Porque seria a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Aleluia. Queridos, a segunda coisa que eu quero que você aprenda nesta manhã: não permita que as oportunidades passem sem que você a aproveite. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Oportunidades é coisa que passa nas nossas vidas e muitas das vezes não voltam mais. Eu vou repetir, eu vou clarear mais. Oportunidade, segundo os melhores dicionários, quer dizer, é algo que não deve ser perdido. Oportunidade é circunstância oportuna, favorável para a realização de algo ou de algum ensejo, segundo o dicionário Rovaz da língua portuguesa. Outra definição eficaz, aleluia, para o nosso propósito, aquele que diz que oportunidade serve para definir o momento ou a ocasião a fazer ou receber alguma coisa. Ou seja, a oportunidade é algo que vem na nossa vida e muitas das vezes ela não volta mais. Aleluia. Aproveita. Aleluia. Guarda esta lição que nós aprendemos com o cego. O cego sabia que à beira do caminho, que aquele que passava ali podia mudar a vida dele, podia mudar a história dele, podia mudar a vida por inteiro. Aleluia. E nesta manhã não é diferente, queridos e amados internautas. Jesus está passando no teu lar, mas eu não estou vendo, pregador, mas Deus está passando no teu lar com esta palavra, com os louvores que já foram entoados. Aproveita a oportunidade, coloca no chat: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Aleluia. Aproveita a oportunidade. Você não sabe quantos dias lhe resta. Aproveite as oportunidades. Você não sabe quanto tempo você tem na terra. Aproveite as oportunidades. Aleluia. A oportunidade. Ele não perdeu a última oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus. A última vez que Jesus vai passar por Jericó, Bartimeu vai levantar um clamor. Louvado seja o nome de Jesus.
E eu lhe digo nesta manhã, não perca a oportunidade que Jesus está te dando neste dia. Volta para Jesus, volta à comunhão, volta a orar, volta a ler Bíblia, volta a jejuar, volta a ser quem você foi um dia. Aleluia. Muitos já perderam o primeiro amor, mas essa manhã o Senhor lhe desperta dizendo: volta, volta à oportunidade que estou te dando vida, estou te dando portas abertas, estou te dando refrigério, estou curando as tuas enfermidades, estou visitando o teu coração. Nesta manhã, Deus está dando uma oportunidade para você, queridos e amados irmãos. A segunda lição que eu aprendo, aleluia, versículo de número 47 do Evangelho de Marcos. Ouvindo que era Jesus, olhe, com base nisso foi que Deus me deu o tema: o homem que enxergava com o ouvido. Aleluia. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Em outras traduções, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos e amados internautas, entenda uma coisa, aleluia. A situação que Bartimeu estava vivendo era uma situação precária, era uma situação deplorável. Olhe a situação deste homem. Eu não sei como está a tua situação nesta manhã, mas Deus está falando ao teu coração. Não importa a situação que você se encontre, o que importa é que você volte para os caminhos do Senhor. Por quê, pregador? Porque Bartimeu, ele não estava no caminho, ele estava na beira do caminho. E nunca é bom que o homem viva à beira do caminho. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu e você não foi chamado para viver à beira do caminho. Você não foi chamado para viver à beira do caminho, porque tudo que está à beira do caminho fica para trás. Ou seja, Jesus vai passar, os discípulos vão passar, e o que é que vai acontecer? Quem está à beira do caminho vai ficar para trás. Jesus está passando, Jesus está com o seu povo, Jesus tem um retorno, Jesus tem um caminho a seguir. João 14:6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias ao nome de Jesus. Não é bom viver à beira do caminho. Sai da indecisão, volta para o caminho. Sai da beira do caminho, Bartimeu. Deus está falando com você nesta manhã. Para de ficar à beira do caminho. Para de ficar mendigando. Para de ficar pedindo esmola de um e de outro. Aleluia. Deus não te chamou para isso, querido e querida. Ele tem a solução para o teu problema. Cristo é a resposta para os nossos problemas, para a nossa vida, para as nossas escassez. Aleluia. Jesus disse: não andeis inquieto com que a vez de comer, com que a vez de vestir, porque o vosso Pai Celestial cuida de vós. Aleluia. Jesus sabe as nossas necessidades. Entenda uma coisa:
não é a beira do caminho. Jesus não te chamou para viver à beira do caminho. Saia da beira do caminho, porque senão você vai ficar para trás. Um povo está caminhando na terra, e este povo está caminhando para Jerusalém, não para Jericó. Jericó é estado presente, Jericó é estado atual, é aonde você se encontra, é aonde nós passamos, é aonde nós estamos, mas o caminho é Jerusalém, o caminho é Jerusalém, é para lá que Deus vai levar a sua igreja, é para lá que Deus vai levar um povo lavado, redimido pelo sangue de Jesus, é para Nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus. Oh, aleluia! Eu me alegro, eu me regozijo, porque uma certa vez eu também fiquei à beira do caminho, mas Jesus me viu, Jesus se compadeceu da minha alma, aleluia, e me tirou da beira do caminho e me colocou no caminho. E nesta manhã não é diferente contigo, crente, não é diferente contigo, querido internauta. Entenda, Jesus quer te tirar da beira do caminho. Este não é o lugar para você, porque você parou, porque você quer desistir, porque você quer parar. É manhã de renovo, é manhã de Deus continuar o projeto, aleluia. Pega o papel de volta, a caneta coloca na mão e volta a rabiscar, porque o projeto está de pé. O projeto está de pé, o projeto está de pé. Aleluia. Amados, a beira do caminho não era o lugar para Bartimeu. E eu louvo a Deus, porque o ouro é caro. E sabe por que é caro? Porque é raro. E você, que é o único na terra. Eu vou repetir para você guardar essa frase. O ouro, matéria nobre, coisa cara da terra, é raro, tem muito valor. E Deus te diz nesta manhã, imagina você que é único na terra. Glórias ao nome de Jesus. Então o cego, sabendo que Jesus passava, aleluia, ele levanta um clamor. E queridos, esse cego era cego dos olhos, mas ele tinha visões espirituais. Porque, queridos, entenda que você não foi chamado para ficar para trás. A desvantagem que ele tinha é que havia um grupo dos três que eu falei: Jesus, os discípulos e a multidão. Os discípulos estavam com Jesus, mas a multidão é aquele povo que muitas das vezes ele não concorda. Tem que ser do jeito deles, tem que ser como eles querem. Mas olha que coisa interessante. Ouvindo ele que era Jesus, o homem enxergava com o ouvido, ele não viu. Glórias ao nome de Jesus. Eu aprendo com Bartimeu que a fé é cega. Como assim, pregador? A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a convicção daquelas que se espera. Ou seja, aleluia, eu não preciso ver para crer, eu não preciso tocar para acreditar. Eu sei que Ele pode, eu sei quem Ele é, eu sei da onde Ele me tirou. Jesus sabe da onde o seu estado, da onde você tirou, da onde Ele tirou você, o estado que você está.
está, o estado que você está vivendo. Jesus sabe detalhes, mas nesta manhã o Senhor te diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E o que é clamar, pregador? Clamar nada mais é do que gritar em voz alta. Olha o que Bartimeu vai fazer. Ouvindo que era Jesus de Nazaré. Porque existe um detalhe aqui, irmãos. Ouvindo que era Jesus o Nazareno. Amados, Marcos fala que ouvindo que era Jesus o Nazareno. Em Lucas vai dizer: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele não enxergava com os olhos, mas ele escutou, ele enxergou com os ouvidos. A multidão estava passando, aleluia. Eu imagino que passando próximo a ele, ou distante dele, eu não sei, aleluia. Mas ouvindo ele, ou seja, o homem que enxergava com os ouvidos, ele ouviu, aleluia. E Paulo dá ênfase acerca da fé cristã em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ouvindo ele, o tropé da multidão perguntou o que era aquilo. E anunciaram que passava Jesus o Nazareno. E aqui eu quero que você se atenha a esse detalhe. Amados, olhe como a multidão olhava para Jesus. Jesus o Nazareno. Amados, isso soa de forma pejorativa. Para muitos, Jesus era apenas um nazareno. Para muitos, Jesus era apenas o filho do carpinteiro José. Quem é este? É o filho de José, o carpinteiro. Nazaré, irmãos, era uma cidadezinha de cunho pejorativo, pequenininha, que Natanael uma certa vez disse: poderia vir alguma coisa? Quando Filipe anunciou, ele disse: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse: vem ver. Então Nazaré aqui soa de forma pejorativa, mas o cego enxergava com o ouvido. Enquanto o povo dizia Jesus de Nazaré, ele disse: não, é Jesus, filho de Davi. Oh, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Enquanto o povo dizia, quando o cego perguntou quem passa, eles disseram: é Jesus o Nazareno. Então ele clamou dizendo: não, não é Jesus o Nazareno. Eu vou dizer para vocês quem está passando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Filho de Davi, para que você entenda, é um título messiânico que indica que já corria os rumores que culminara a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E isso vai acontecer no capítulo 19 de Lucas e no versículo 28. E era perigoso gritar isto nos ouvidos dos governadores romanos, mas o cego enxergava com os ouvidos e disse: vocês estão dizendo que é Jesus de Nazaré? Eu já sei quem é. É Jesus, o filho de Davi, é o descendente de Davi, é a raiz de Jessé. Aleluia. É ele quem está passando. Quem é Bartimeu? É o Messias prometido, é aquele, aleluia, que veio para mudar
para o mundo, é aquele que a gente estava esperando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, aleluia. Então aprenda nesta manhã o poder do clamor. O teu clamor ainda muda a tua história, o teu grito ainda faz a diferença no céu, a tua oração é ouvida. Deus está com os ouvidos abertos, aleluia, para ouvir as vossas orações. Isaías 14, 27, está escrito: o que o Senhor dos exércitos determinou, quem pois invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois fará voltar atrás? Aleluia. Não tem, o homem da terra não pode fazer voltar atrás. Aleluia. O que Deus tem na tua vida vai se cumprir. É projeto. Deus não joga fora projeto dele. Deus não tem lixeira no céu para sair descartando o projeto. Quem descarta projeto é o homem. Quem descarta projeto é as autoridades. Quem descarta projeto é qualquer ser humano. Mas Deus é aquele que diz: o projeto está de pé. Mas é mendigo, eu mudo a história. Mas está fedendo, eu mudo a história. Mas está à beira do caminho, eu mudo a história. Mas é cego, Jesus, eu dou vista. Mas é aleijado, eu faço andar. Mas é leproso, eu curo, aleluia. Mas não tem condições, não tem para você, porque eu sou o carpinteiro que muda a vida do mais vil pecador, independente da situação que ele esteja. Jesus pode mudar a tua história. Aleluia. E diante dessa desvantagem que o cego tinha, era um contra a multidão. E queridos, se faz necessário entender que quando Jesus estava em algum lugar, multidão aqui na Bíblia é cerca de 3 a 5 mil pessoas. Então não era pouca gente, era muita gente. Então o cego estava em desvantagem. Então ele vai usar o seu clamor. Por quê? Porque quando ele soube que era Jesus que estava passando ali, ele disse para vocês: ele é de Nazaré. Para mim ele é o Messias que pode mudar Israel. Aleluia. Entenda uma coisa: a multidão, ela sempre vai viver para atrapalhar. A multidão na Bíblia, em todo tempo, ela atrapalha. Eu lembro de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas. A multidão estava furiosa, porque Jesus estava entrando na casa de Zaqueu. A multidão o empurrava, não deixava nem o baixinho chegar perto de Jesus. É por isso que ele subiu numa árvore, porque a multidão impedia de ele chegar perto de Jesus. A multidão sempre vai atrapalhar, irmão. O teu negócio é com Jesus. Deixa os terceiros de lado. O teu foco tem que ser com Ele. A tua oração é com Ele. O teu segredo tem que ser com Ele. Para de abrir a tua vida para o povo. Para de contar os teus segredos para A, para B. Para quando você está na prova, você pega o WhatsApp e sai ligando para um, dizendo para outro. Para com isso. Fala para Jesus. Fala com Ele. Ele pode mudar a tua história. O céu não tem crise. O céu não tem barreira. No céu, aleluia, não tem como alguém impedir que a tua oração chegue aos ouvidos de Deus. A única pessoa que impede o seu clamor de chegar a Ele é você mesmo. Vou repetir: a única pessoa que pode impedir você de chegar, o seu clamor de chegar até Jesus, é você mesmo. Partindo para o final, a multidão, entenda, a multidão sempre vai ser sem amor, sem compaixão. A multidão, ela vai te sufocar. A multidão vai tentar oprimir a tua voz. A multidão vai impedir que você clame. A multidão, ela sempre vai dizer: se cala, porque ele não vai te ouvir. E nesta manhã o Senhor te diz: não cesse de clamar.
Não cesse de clamar. Jesus, aleluia, diante dos levantes da vida, diante do que você tem passado, esta é uma importante lição para que nós possamos aprender com Bartimeu, aleluia. A tua atuação atual, entenda, olha a situação dele, cego, mendigo, fedendo, à beira do caminho, aleluia. Mas quando Jesus passou, ele clamou, ele reconheceu quem ele era, aleluia. Pare de tratar Jesus como segunda, terceira, quarta opção. Jesus não é segunda, nem terceira e nem quarta. Jesus tem que ser primeira opção na tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. É Jesus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar, é Ele quem tem que suprir, é Ele quem tem que te ouvir primeiro, é Ele quem vai se compadecer. Entenda, queridos e amados internautas, a multidão é sem amor, a multidão não tem compaixão, a multidão é sem misericórdia, a multidão não quer saber se você está cego, mendigo, do estado que você esteja, mas existe um Deus todo-poderoso, e Ele pode resolver o teu problema nesta manhã. Então, nesta manhã, coloca no chat: eu quero Jesus de novo. Oh, aleluia. Não desperdice a oportunidade, porque quando Jesus passava, ele enxergou, aleluia. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a multidão repreendia dizendo: cala, porque ele não vai te ouvir, cala, porque ele não vai te ouvir. Mas ele perseverou. Muitos repreendiam, Marco diz, e repreendia para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, Messias prometido, tem misericórdia de mim. E parou Jesus. Jesus está parando nesta manhã para ouvir o teu clamor. E parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus te chama nessa manhã. Quem chamou? Jesus. Quem parou? Jesus. Quem é que vai resolver? Jesus. O que é que você quer? Olha que coisa linda. E lançando sobre si a capa, levantou, deu um salto. Porque quando Jesus chama, o estado de inércia é rompido. Ele deixou a mendigância, deixou a beira do caminho, deixou a capa, levantou e foi até Jesus. E nesta manhã eu te digo: o Mestre te chama. O Mestre te chama. Vem para Jesus nesta manhã. E Jesus disse: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que torne a ver. E eu te pergunto nesta manhã e encerro com esta palavra: o que queres que Jesus te faça? Coloca aí no chat. O que queres que Jesus te faça?